Vamos falar da treta master. É porque essa tem que, né, quando se trata do Paulo Figueiredo, é amigo do Felipe, a gente tem que selecionar essa notícia, Felipe. Eu não resisti. Mas a briga do Malafaia com o Paulo Figueiredo está muito engraçada, gente. O Paulo Figueiredo está chamando ele de xinga-fala-fala. O Malafaia de xinga-fala-fala. Diz que o Malafaia tem... Cara, eles são muito quinta série, né, velho? Não, é assim. É por isso que gera uma identidade... Desculpa. Não, fala, é por isso que gera uma identidade de um certo público juvenil, principalmente meninos, com eles. Porque, assim, é a piada tosca. Até aquele Galo, que era um cara que liderou o pessoal de aplicativo, outro dia está dizendo, deve ser muito mais engraçado encontrar o Bolsonaro do que o Lula. Porque o Bolsonaro vai lá, vai fazer umas piadas racistas, a gente vai dar risada. Sério que ele falou isso? Falou. Caraca. Falou num podcast, decepção. eu não li, eu ouvi. E aí, assim, é o que o pessoal acha engraçado, piada racista, piada homofóbica. Então, e eles ficam o tempo todo fazendo isso, né? Eles vivem disso. Mas fala, Adri, desculpa. Não, aí hoje o Silas foi, né? Silas Malafaia foi às redes fazer um textão chamando o Paulo Figueiredo, neto do ditador João Figueiredo, dizendo que ele é um linguarudo, e toda a confusão, né, a briga aí entre, né, os apoiadores do Bolsonaro começou por conta da atuação do Eduardo Bolsonaro, que foi muito criticada, porque eles dizem, né, que deu o discurso da soberania para o presidente Lula de bandeja. O Eduardo até chegou a ter o apelido de camisa 10 do Lula. E agora, então, o Paulo Figueiredo continua aí atacando o Malafaia, principalmente depois que o Flávio Bolsonaro foi o escolhido, e o Malafaia era da turma que preferia o Tarcísio. E aí ele foi nas redes dizer: o linguarudo do Paulo Figueiredo não para de me atacar, e aí dizendo aí que são acusações levianas, enfim. E ele chama, né, pelo jeito, o filhote da ditadura sentiu a pancada que dele, né? Então ele mesmo chama o Paulo Figueiredo de filhote da ditadura. Briguem, né? Vamos localizar isso, né? O Renato faz essa brincadeira dele também, porque sabem que eu conheço muito bem o Paulo Figueiredo, porque dividimos um programa de TV na Jovem Pan, pasmem, claro, no ano de 2022. Era o apresentador, eu de um lado, ele de outro. Vocês podem verificar o caráter do Paulo Figueiredo vendo esses programas. No meu Instagram, eu deixo lá fixado um em que ele repete 1 milhão de vezes: não sou bolsonarista, e gritando. É a forma de se impor da extrema-direita, sempre gritando. Mas não é só disso que se trata o Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo é um cara que, se vocês colocarem aí no Google, Paulo Figueiredo, Folha de São Paulo, prisão, vão notar que ele foi preso, segundo matéria da Folha de São Paulo, pelo escândalo do Hotel Trump. Isso mesmo que vocês estão vendo, o Hotel Trump, um hotel que foi construído aqui no Rio de Janeiro, sob a bandeira Trump, em que ele era o administrador e, segundo a Folha de São Paulo, desviava dinheiro como administrador da obra, né? Ou seja, comprava uma cadeira, a cadeira não era entregue e ele embolsava o dinheiro. Né? Comprava material de construção, não era entregue e ele embolsava o dinheiro, segundo a Folha de São Paulo. Além de ter conseguido empréstimos do BRB, sempre o BRB, né? Por que será? Sempre do BRB, empréstimos com uma taxa muito abaixo da média, que, segundo a Folha de São Paulo, foi feita com dinheiro de corrupção, foi conseguida através de dinheiro de corrupção. E aí ele foi preso. Né? E ele nunca fala sobre isso. Daí a medida de quem é Paulo Figueiredo. Além de ser, como muito bem diz o Silas Malafaia, e nisso a gente tem que dar razão, filhote da ditadura mesmo, porque é neto do ex-presidente, o último presidente da ditadura militar, João Figueiredo. Além de ter sido ele, tenho que sempre repetir isso aqui, que pediu guerra civil na Jovem Pan, né, em 2022, nos últimos meses de 2022, quando eu não estava mais lá, já tinha acabado a eleição, ele estava sozinho no programa, e ele começou a pressionar o Estado-Maior do Exército, onde ele claramente conhece muitos generais, então o Estado-Maior, que é composto de 16 generais, pelo menos metade sofreu pressões dele,
pressões políticas fortes, né? Pedindo para outros oficiais os pressionarem, pedindo para as redes sociais entrarem lá para xingar esses generais, ameaçar familiares. E daí um desses generais respondeu: se a gente entrar no golpe, vai ter guerra civil no país. E ele respondeu: então que tenha guerra civil no Brasil. Claro, para quem mora em Miami, né, Dri e Paulo Figueiredo, muito natural que morram pessoas no Brasil, já que ele mora na Flórida. Esse é o caráter de Paulo Figueiredo. Né? E aí, claro que eu torço pela briga, como todos, mas não dá para dizer quem é melhor e pior nessa briga. Todos conhecem Malafaia, mas eu insisto em dizer que o Paulo Figueiredo é um dos piores seres humanos com quem eu já tive o desprazer de discutir nessa vida de jornalista. Mas tive que fazer isso. Eu tinha aquilo como missão lá na Jovem Pan. Se pelo menos um daqueles telespectadores ouvisse alguma coisa coerente, visse a incoerência daquele sujeito, para mim já teria valido a pena. Tinha que ter uma voz dissonante. É isso, é por isso que o Renato e a Adri sempre jogam essa isca aqui, e eu mordo sempre, porque, né, tenho que falar desse. É bom lembrar, né? A gente tem que sempre lembrar que ele, inclusive, está lá no inquérito, né, vai ser preso. Né, ainda não foi julgado por questões burocráticas, mas é um dos acusados, um dos réus no inquérito, no julgamento já, né, do golpe, né, porque foi um dos promotores. É o único que ainda não foi julgado. Vou trazer aqui comentários dos nossos membros aqui da TV Fórum e vou aproveitar aqui para também já divulgar o nosso novos benefícios e vantagens para quem é membro da TV Fórum. A Edu Virges diz que um repórter do DCM foi fazer a cobertura da flopada do Nicolas Ferreira no domingo e disse que constatou que grande parte das pessoas que lá estavam não sabia porque foram levados lá. Eles vão porque é fora PT, fora Xandão, né? Não tem nem o que reivindicar, né? E a Maria Cristina diz: bom dia, companheiros da luta democrática, e diz que o Paulo Figueiredo puxou o avô. E deixa eu ver aqui. O avô era um idiota também, viu? Não tinha nenhum refinamento. Ele preferia o cheiro do cavalo ao cheiro do povo. É a frase que até hoje resiste, né, ao tempo. É difícil, depois de... Ele foi presidente até 84, né? E eu acho que essa frase dele é de 79, 80. Uma frase que já tem 46 anos e o povo não esquece. Essa é a principal frase, o testamento do João Figueiredo é essa frase. Ele não tem outro testamento a não ser essa frase. Na época dos militares, os generais que comandavam o país preferiam cavalos ao povo.